Meus irmãos, então, hoje nós vamos dar uma pausa no livro de Romanos. Os irmãos lembram, estamos intercalando mensagens de Romanos com os milagres de Eliseu, não é? E hoje nós vamos, então, ter uma mensagem no livro de Reis, que fala sobre a trajetória de Eliseu. E hoje nós vamos estar a ouvir uma mensagem que ela é emblemática, porque a princípio ela parece que não tem muitas coisas, não tem muitos atributos para serem ditos. Às vezes nós lemos uma passagem e ela parece que passa meio rápido, mas nós precisamos observar o que é que pode estar dentro daquela passagem e fazer um paralelo com algumas questões. E nós estamos então no livro de 2 Reis, no capítulo 4. Se os irmãos lembram das últimas mensagens, nós vimos Eliseu abençoando a viúva com o azeite, onde os seus filhos iam ser dados em troca por uma dívida. E Eliseu então orou ao Senhor e o Senhor abençoou, multiplicando o azeite daquela casa ao ponto dela ter condições de vender o azeite para pagar sua dívida. Depois nós falamos sobre a sunamita, uma mulher que não podia ter filhos, mas recebia o profeta em sua casa, tinha prazer de receber o profeta, tinha prazer de receber ali a presença de Deus, e Deus a abençoou com um filho, que posteriormente veio a falecer. E então Eliseu também orou ao Senhor e Deus restaurou vida naquela casa, né? O filho restaurou, o filho ressuscitou literalmente. E hoje nós vamos ler então, na sequência, o que está em 2 Reis 4. Vocês percebem que é uma continuidade. Eliseu teve um ministério apostólico, vamos dizer assim, um ministério muito abençoado nas questões de milagres. É um em sequência ao outro. E nós vamos ler hoje o que está no capítulo 4, no versículo 38 ao 41. Então, 2 Reis 4, do 38 até o 41. Se os irmãos puderem, fiquem mais um momento em pé. Os que não puderem, assentados mesmos, nós vamos ler a palavra. E diz assim a palavra do Senhor: Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume, e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou, cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: Morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: Tirai e dai de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Até aqui, vamos ter mais um momento de oração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por os momentos que tivemos até aqui, desde que iniciamos pelas 9 horas com a escola bíblica, depois no culto com os louvores, oração, ofertas. Mas agora, Senhor, ó Deus, a Tua palavra é o centro deste culto. E nós queremos te pedir que o Senhor possa falar através do Teu servo ao coração de todos que estão cá. Em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, abra-lhes o entendimento, Senhor, mente e espírito, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Os irmãos, então, podem sentar. Então, como estava a dizer aqui, o livro de Reis também relata algumas questões a respeito de fome severa. Como que o livro de Reis, né, fala muito sobre esta questão. Mas além da fome severa que nós vemos em algumas passagens, nós vamos também ver uma perseguição religiosa severa, onde os cultos a Baal, um deus, eram impostos à força. Podemos lembrar da grande perseguição do rei Acabe e sua esposa Jezabel contra os profetas do Senhor, e como mataram a tantos
e muitos, para escaparem, foram escondidos em covas e casas. Isso está narrado em 1 Reis, do capítulo 18 em diante. Nos tempos de Elias e Eliseu foram formadas casas de profetas, escolas de profetas, digamos, na linguagem de hoje, seminários ou faculdades teológicas, onde os homens eram preparados e equipados para ensinar e anunciar a palavra de Deus. Sim, tinham este cuidado. Temos que lembrar que, no tempo de Jezabel e do rei Acabe, quase que exterminou-se os profetas, a pedido dos falsos profetas, dos adoradores do deus Baal. Literalmente, quase se exterminou. Só não chegou a esse ponto porque um servo de Deus escondeu alguns em covas. E, posteriormente, continuou-se a tradição de se recolher alguns profetas ou alguns discípulos de profetas em lares, em casas, onde eles estudavam a palavra. Num desses lares, inclusive, foi invadido pelos exércitos do rei Acabe e literalmente matou mais de 80 profetas de uma só vez. O extermínio e a adoração era tão grande que Elias chega a clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, todo o povo vai perecer. E ele diz assim: não, mas eu tenho 7.000 que estão a salvos, ou seja, 7.000 que continuam fiéis à palavra. Olha, vejam só, em toda a nação de Israel, 7.000 apenas estavam fiéis a Deus. Os demais tinham caído numa idolatria tremenda. Mas é interessante como Deus resguarda, como Deus guarda, como Deus cuida, para que a sua palavra tenha sempre continuidade. A palavra do Senhor nunca deixa de ser pregada. Pode ser para uma comunidade pequena, pode ser para uma grande comunidade, a palavra do Senhor sempre está sendo pregada. Eliseu, então, um certo dia, vai até uma dessas comunidades de profetas localizados numa região de Gilgal, próximo, inclusive, ali o Rio Jordão, né, que Eliseu já havia atravessado, né? E ele vai, então, ter com esses alunos a fim de instruí-los, vamos dizer assim, era o mestre chegando para dar uma instrução mais detalhada para aqueles alunos ou para aqueles discípulos. A passagem continua a relatar que havia grande fome nesse momento, mesmo entre os profetas. E aqui eu já quero chamar a atenção para algo que a Bíblia nos ensina, que muitas vezes é deturpado. As situações de aflições recaem sobre os ímpios e também sobre os justos. Não há aqui uma privação por ser justo. Se a fome recai sobre o mundo, todo mundo perece. Algo contrário, por exemplo, da teologia da prosperidade, um falso ensino dentro das igrejas que ensina que o povo de Deus tem que ser bem-sucedido. Se você não é bem-sucedido, há um problema com você. Então nós precisamos ter cuidado. E aqui já é uma questão que eu gosto de chamar sempre a atenção. As situações de dificuldades também vêm para os santos da igreja, para os justos da igreja, para os servos de Deus. Também vê, e nós estamos vendo aqui. Os profetas aqui a passar fome. Homens de Deus, a palavra cita, referindo-se ao profeta como homem de Deus. Então, o profeta Eliseu, diante daquela situação, comissiona o seu servo, chamado Geazi. Ele vai aparecer aqui mais em outros momentos, mais para frente, quando estivermos dando continuidade à série de estudos. E ele, então, comissiona para que Geazi vá ao campo, para ver o que podia achar para ser feito um cozinhado, para servir aos profetas. Então, ele saiu e, em meio àquela seca, ele achou uma trepadeira silvestre, segundo a palavra do Senhor, e colheu dela o que tinha naquela trepadeira, que eram alguns frutos, e encheu a sua capa. Aquela planta era e é, até hoje existe essa planta, conhecida como colossíntidas. Fazendo uma busca apurada nos museus, paleontólogos e etc., achamos lá o que é essa espécie, né? Ela é uma espécie de fruto
do tamanho de uma laranja, mas que se assemelha muito por causa do seu rajado, né, com um melão ou uma meloa meio amarelado quando está maduro, né? Então ele olhou aquele fruto tinha uma aparência interessante, mas ele não conhecia. A palavra diz que ele desconhecia o que era aquilo. Este fruto ele tem ainda, né, um gosto muito amargo e é purgativo, né? Faz a pessoa vomitar, ter diarreias, ou seja, ele é uma planta venenosa. Então, chegando a casa com aquele material, ele preparou aquele fruto, cortando-os e fazendo, digamos, ali um tipo de uma sopa. Foi isso que ele fez. Chama-nos a atenção aqui o fato da palavra nos dizer que eles não conheciam o que era aquilo. E aí tem mais uma liçãozinha aqui para nós. Temos que ter cuidado com aquilo que nós nos alimentamos, se referindo à palavra agora. Porque a palavra é o alimento para a alma. Nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes nós não conhecemos do que estamos nos alimentando e pode ser venenoso. Precisamos ter também este cuidado. Diz a palavra do Senhor que ele serviu então o prato, e enquanto comiam o cozinhado, alguém gritou: morte na panela, e já não puderam comer daquele cozinhado. Parece-nos aqui que a toxina era tão grande que assim que puseram a primeira colherada, né, à boca, né, já começou a fazer efeito. Primeiro, pelo gosto extremamente amargo, e possivelmente alguns já começaram a vomitar. Então, começaram a ter ali as dores no estômago, as náuseas, que é assim que, se você buscar por esta planta, você vai ver os efeitos dela. São estes efeitos. Muito bem, então, meus irmãos, este é o cenário que nós temos aqui exposto. Então, eu gostava aqui de fazer uma analogia com esta passagem sobre o alimento e sobre a palavra. Fazer uma analogia entre o alimento que está aqui expresso e a palavra de Deus. A primeira coisa que me chama a atenção é o fato de Geazi colher, então, algo que não conhecia. Não me parece algo comum em meio a um povo que estava acostumado com o campo. Lembra-se, a maioria vivia de pastoreio, eles viviam no meio dessas situações. Então, fica estranho aquilo. Talvez o que tenha acontecido é que no meio daquela seca severa, este fruto, por alguma coisa, como, por exemplo, um cacto, né, ela tenha mantido a sua aparência boa. Então, no meio da seca, de tudo seco, talvez este fruto aqui estava com uma boa impressão, com uma boa aparência, meio até ainda com vida. Algumas plantas, como eu disse, se adaptam melhores a climas áridos. Nós sabemos disso. Então, por ignorância no conhecimento sobre espécies vegetais, aquele servo trouxe morte para dentro de casa. Assim, então, podemos entender que a morte começa onde é feito o alimento, nesse caso, a panela. Mas onde nós estamos? Nós estamos aqui na casa dos profetas. É o relato que diz a palavra. Eles estavam na casa dos profetas. Ou seja, a morte entrou na casa dos profetas. Então, entendemos nessa analogia que eu quero partilhar, que a morte pode ser servida onde há ensino religioso. Porque aqui só havia profetas. E se eles literalmente comessem todo aquele cozinhado, eles fatalmente morreriam. Então, o ambiente não está isento de venenos. Não é porque você está numa igreja que tudo que é pregado é são. Nós precisamos ter cuidado com isso, com o que é nos oferecido como alimento da palavra. Veja aqui que o alimento estava sendo servido, digamos aqui, como eu disse, numa espécie de seminário. Era onde os profetas iam para aprender da palavra. As informações que nos chegam todos os dias, meus irmãos, são de seminários e faculdades teológicas liberais,
que questionam a Bíblia como não sendo a palavra de Deus, mas contendo partes. Questionam determinadas passagens, dizendo que são alegóricas ou até fantasiosas. Há igrejas que deixaram a palavra para serem redutos de coaching e stand-ups, com mais diversão que espiritualidade. Por isso fica evidente a necessidade a cada dia de se analisar o que vemos em questões religiosas. Hoje nós, num clique, abrimos a internet e está cheio de vídeos, cheio de áudios, cheio de mensagens bonitas, polidas, mas a morte ali. Se você analisar o texto, se você analisar a pregação, e se você tiver o cuidado de fazer isso, não se deixar envolver por sentimentalismo, você vai ver que há equívocos exagerados e grandes, que vai trazer morte para a tua alma. Veja que a morte seria derramada sobre todos. Um alimento mau mata toda uma comunidade. Pense bem, então, no que você tem assistido. Quem é o pregador que você tem visto? Que tipo de mensagem tem sido transmitida para você? Pense. Pense em compartilhar com o pastor. Pastor, estou assistindo fulano, o senhor conhece? Sabe quem é? Quem sabe? Né? Nós não podemos ajudá-lo e dizer, não, olha, muito bom, continue assistindo, as mensagens dele são muito boas. Ou dizer para você, ó, cuidado. Cuidado porque ele é liberal. Ele tem uma visão distorcida da palavra. Porque nós temos mais essa informação que muitas vezes alguns dos queridos irmãos. Já viram a infinidade de músicas ditas gospel que aparece hoje? Que música você tem ouvido? Você já parou para ouvir a letra? Não a melodia, aquela melodia gostosa, né, que te deixa às vezes até chorando. Mas já parou para ouvir a letra e ver se a letra está de acordo com a palavra? Ou se a letra é um sentimento que vem do coração daquela pessoa que está a cantar? Que música você tem ouvido? Já comparou-a com as Escrituras? O que nós temos visto é que muitas músicas gospel deturpam a palavra. Mesmo que o cantor tenha a melhor intenção, e eu sempre penso que ele tem a melhor intenção, mas muitas vezes ele nem sabe o que canta. Muitos cantores hoje, nesse afã desse crescer da idolatria ao cantor, eles recebem músicas preparadas para que ele grave na voz dele. Mas a música foi preparada, sabe Deus. Mas ela tem um chamado a um público. Precisamos ter cuidado, meus irmãos. A morte na panela. Interessante também observar que no meio dos profetas aqui, diz que estava ali o santo homem de Deus, Eliseu. Ele ia morrer como todos os outros. Mas isso não impediu que a morte entrasse na casa. Nem toda comida, meus irmãos, é preparada pelo profeta. Às vezes, pessoas consideram determinado pastor, às vezes ele é severo, exigente, pelo fato de ele se preocupar com aquilo que está sendo oferecido à igreja. Porque ele quer estar a par do que vai ser feito, ou falado durante o culto, ou fora dele. Por exemplo, em reuniões onde se agregam pessoas, o pastor quer que as pessoas se envolvam nas funções e nos eventos da igreja. Nós queremos, por exemplo, aqui uma igreja participativa. Mas é preciso ter alguém preparado, escola de profetas, para acompanhar o que está sendo feito. Pois, às vezes, inadvertidamente, com as melhores intenções, pode-se trazer teologia errada para a igreja e trazer, assim, morte na panela. Hoje, ao abrirmos a internet, nos são oferecidos tantas opções, como mensagens devocionais, cortes bíblicos e até estudos bíblicos inteiros, que parecem ser inofensivos, parecem trazer uma mensagem de conforto, consolo, espiritualidade, mas se estiver fora da palavra,
é morte na panela, é morte na igreja. Precisamos ter cuidado. Tem pessoas que falam bonito. Tem pessoas que têm o dom da homilética. Falam bem, mas são mal na exegese, são mal na hermenêutica. Coisas que são fundamentais nos estudos bíblicos. E quando dizemos fora da palavra aqui, queremos dizer fora literalmente do que quer dizer a palavra. Pois na maioria das vezes usam a palavra, mas deturpam o entendimento. Nós estamos aqui a estudar um dos livros que é mais, entre aspas, temeroso da Bíblia, né? As pessoas olham para o Apocalipse, né, que começamos, bem dizer, hoje. Eles olham para o Apocalipse e dizem, esse livro é tão difícil de entender. Né? Algumas religiões mais tradicionais, antigas, diziam, olha, não leia o Apocalipse não, que você vai ficar meio biruta. O Apocalipse é terrível. Não, o Apocalipse está dentro do cânon bíblico, ele faz parte da Bíblia. O problema é que as pessoas não estudam para trazer uma boa informação sobre o Apocalipse. É essa a questão. O Apocalipse é um livro tanto quanto qualquer outro. Mas lá tem umas figuras assim meias diabólicas, né? Um dragão com 10 chifres, né? 7 cabeças, aquilo é um monstro terrível. E alguns literalmente acreditam que um dia vai surgir lá do mar um dragão desse jeito, para devorar as criancinhas. Meus irmãos, há uma necessidade de se estudar. Há uma necessidade de buscar entendimento. Estudos, e nem precisaria para ver isso, mostram que as igrejas na Europa estão definhando a cada ano, morrendo. Talvez o continente europeu seja o continente mais afetado hoje pela apostasia. Denominações históricas como batista, presbiteriana, menonitas, estão morrendo, estão fechando as suas portas. Denominações históricas localizadas no berço do cristianismo, como Inglaterra, Alemanha, França, Holanda, estão às mínguas, às moscas. E por que é que as igrejas estão morrendo? Porque deixaram entrar o liberalismo teológico. Primeiro nos seminários. Dos seminários veio para o púlpito. Do púlpito para a igreja. E o veneno matou a igreja. No seminário foi implantado o liberalismo teológico. As críticas textual, que foi falado um pouco aqui de manhã. As críticas às escrituras. Os fatos relatados na Bíblia, entre outros, questionam passagens e livros inteiros. E isso começou com pequenas pitadas de veneno, que no início só enobrece, só atordoa, mas com doses maiores, mata. Igrejas são vendidas na Inglaterra para boates, para restaurantes. Não precisa ir muito longe. Aqui em Portugal já também tem alguma coisa por aí. Não precisa ir muito longe. Aqui em Coimbra tem. Quanto mais se afunda, meus irmãos, mais a igreja tem se afastado de Deus. Mais o povo perece, trazendo mais veneno. Numa tentativa de reverter o mal, trazem mais mal. Para encher as igrejas, transformam as igrejas em lugar de entretenimento. Ou seja, para curar o mal, estão dando veneno e não antídoto. Mas o mal só destrói, ou o mal só se destrói com o bem, com a volta à verdade da palavra. É como quando uma mentira leva a outra mentira. Não sei se você já viveu isso alguma vez.
Você mente, e aí para poder sustentar a mentira, você tem que criar uma nova mentira, e aí uma nova mentira, e aí quando você percebe, você está afundado na mentira e não consegue mais voltar atrás. A menos que você literalmente abra o seu coração e diga, olha, eu pequei desde o começo, eu errei desde o começo, eu preciso voltar atrás. E você se volta para a pessoa, abre o seu coração para a pessoa. E onde a igreja não morreu, meus irmãos, muitas vezes vemos pequenas comunidades tentando sobreviver. Tentando sobreviver. Atenção, meus irmãos. Quando eu digo que a igreja morreu, eu estou falando da igreja local. Não estou falando da igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Ela nunca deixará de existir. Atenção, eu falo a igreja local. O prédio, a congregação deixa de existir. Mas mesmo na congregação, há sempre um remanescente. Porque Deus sempre sustenta o remanescente. E esse remanescente, muitas vezes, sai daquela igreja e vai procurar uma outra igreja, para que ele não morra junto. Por outro lado, temos visto locais onde a igreja tem crescido, mas sem consistência teológica. São igrejas numerosas, mas que de igual forma estão mortas, numa teologia criada por homens e não pelo Espírito. Igrejas que mais se parecem clubes de entretenimento, mas chegará o dia, então, que pagarão por isso, pois as pessoas se cansam disso. As pessoas se cansam. No início é tudo bonito. Olha, eu fui numa igreja, você precisa de ver. Você chega lá, as pessoas estão todas já dançando na porta. E você entra, é só dança. Nós estamos dançar. E depois é umas luzes, é tão bonito, é tão... E a palavra, não. Era linda a igreja, era tão bonito, mas e a mensagem assim, o que foi a mensagem? Não, mas olha, você precisa de ver como era maravilhoso. E eles nos abraçam, e eles nos beijam, e eles nos dão um brinde, e eles, olha... Sim, mas um dia a gente se cansa disso. Porque se eu quiser ir num lugar para pular, para dançar, eu vou numa boate. A igreja não é isso, meus irmãos. A igreja não é isso. Eu sei que é meio confuso na cabeça das pessoas, mas quando eu me converti, a hora que chegava na igreja, tinha ainda, como é que chamava aquilo? Projetor. Né? Projetor. Os mais novos aqui nem sabem o que é isso, mas é um negócio lá que projeta alguma coisa. E logo que nós entrávamos, tinha assim uma projeção. Reverência. Estás na casa do Senhor. É claro que ali também havia um erro teológico, né? Nós não estamos na casa do Senhor, nós estamos na igreja local. Né? A casa do Senhor é cada um de nós. Nós somos a habitação do Espírito que nos reunimos como igreja, como corpo de Cristo. Mas o que eu quero dizer é assim, havia um temor e um tremor, porque estávamos diante de Deus. Por que que o púlpito fica assim, geralmente, nas igrejas mais tradicionais? Tem umas que ficam até no altão, assim, né? Bonito, assim, lá em cima. Por que que ela está aqui? Porque a palavra tem que ser o centro, tem que ser a evidência. Não é o pastor. Não é os louvores em si, mas é a palavra. Se o louvor não cantar a palavra, ela está errada. A palavra tem que ser pregada. Pastor, mas o senhor está mais falando sobre igreja do que sobre o texto. O texto é isso. O texto é isso. O texto nos chama a atenção para um lugar onde estavam reunidos homens de Deus, a morte estava lá dentro. Então vamos voltar ao texto. O servo do profeta foi ao campo, viu aqueles frutos, colheu uma quantidade dela. Por quê? Porque aparentemente era boa ao olhar, boa de se comer. Quando você ouve, você que é mais antigo, né, de igreja, quando você ouve a palavra boa de se comer, lembra alguma coisa para você, não? Lembra, não? O que é que lembra você? Quem é que pode falar? Jardim do Éden.
Que maravilha! Boa de se comer, Jardim do Éden, uma maravilha, um lugar maravilhoso, não era? O Jardim do Éden não era um lugar maravilhoso, mas tinha o que lá dentro? Morte. Eva foi lá, pegou e disse assim, a árvore é boa de se comer. E o que aconteceu? Trouxe morte e destruição para aquele lugar. E foram expulsos daquele lugar. E já não havia comunhão com Deus. Já não havia amizade com Deus. Mas agora estão debaixo da ira de Deus. A morte feriu toda a criação. Por ato de um só homem entrou o pecado na terra. Mas graças a Deus que por ato de um só homem também veio a salvação para todos. Que consequência terrível, meus irmãos. Que consequência terrível. Faltou alguém para gritar à Eva, ei Eva, morte na panela. O marido dela, não sei se estava a pescar, o que é que estava a fazer, não gritou. Já pensaram, meus irmãos, quantas vezes falta alguém para gritar morte na panela? Devemos entender que precisamos ter cuidado, muito cuidado. Há aparências boas que matam. Veja, por exemplo, as seitas. Elas se transvestem de verdade. Usam parte dos textos que são a verdade com mentiras. O que torna todo o texto mentira. Se você trocar uma palavra do texto, ele foi adulterado, ele é mentiroso. Vejam as igrejas da prosperidade. Veja os coachings, tão famosos agora, principalmente na América, tanto do norte quanto do sul. Os coachings, mas também já estão importando, logo, logo está por aqui também. Né? Eu ia falar uma palavra aqui agora, melhor não falar. Os coachings, com suas palavras elaboradas, sentimentais, matando a fé unicamente em Cristo. Meus irmãos, nós devemos nos alimentar de um único pão. De um único pão, a palavra. Às vezes, determinadas igrejas até citam a Bíblia, usam um versículo ou uma passagem, mas desenvolvem a mensagem segundo o seu coração para agradar o seu público. Cada vez mais as igrejas têm se modernizado e criado ambientes para agradar o sentimento dos seus frequentadores. Eu gosto daquela igreja porque ela é assim. Eu gosto daquela igreja porque ela faz isto. Mas dificilmente nós ouvimos, eu gosto daquela igreja porque ela é centrada na palavra. O que é que você vem fazer na igreja? Não é ouvir a palavra. Não é ter comunhão com Deus. Não é buscar comunhão com Cristo. Se é isso que você vem buscar na igreja, então você precisa se encher disto. Você precisa se encher disto. Da palavra. Você tem que sair daqui estufado. Dizendo assim, nossa, hoje eu me alimentei demais, aquele pão estava especial. Devemos nos alimentar deste pão, o pão da vida. Às vezes ainda determinadas igrejas citam até a Bíblia. Usam um versículo ou uma passagem, mas desenvolvem a mensagem segundo o seu coração para agradar o seu público. Cada vez mais as igrejas têm se modernizado e criado ambientes. Por isso são tão fracas espiritualmente. Comer veneno e comem veneno achando que é boa coisa. Às vezes até sente o amargo e diz assim, é amargo, né? Tem um fruto lá no Brasil, talvez os portugueses aqui não saibam, mas chama jiló, né? Minha esposa gosta daquilo, né? Tem uns malucos que gostam daquilo, né? Mas é um fruto amargo, né? Quem já comeu aquilo, eu não sei não, se não é uma calencítidas aqui, dessa daqui.
É um fruto amargo. Tem pessoas que comem aquilo e dizem, não, aquilo estava uma maravilha, era tão bom. Eu prefiro uma outra coisa qualquer, mas o que eu quero dizer é, muitas vezes nós vamos em um determinado lugar e parece que está faltando alguma coisa, mas a gente fala assim, mas uma coisa compensa a outra. Não, nada compensa a palavra. Nada pode substituir a palavra na tua vida. Nada. Nada. Então, os profetas gritaram, morte na panela, e eles apelam para quem? Ó homem de Deus! Morte na panela, ó homem de Deus! Já pensou se eles virassem e dissessem assim, homem de Deus, a responsabilidade é sua, porque o servo é teu. Você mandou o servo, ele foi lá e buscou a comida ruim. Por outro lado, eles também poderiam pensar, nós estamos aqui diante do homem de Deus, então pode comer isso aqui que não vai fazer mal. 2 erros. 2 erros. A presença do homem de Deus não purifica o mal. A única coisa que purifica o mal é o sangue de Cristo. É a palavra de Deus. Precisamos ter discernimento. Eu falo para vocês, examine o que está sendo pregado. Examine o que este servo está a dizer. Examine o que você está ouvindo. Mas aí acontece um milagre. E o milagre é, porém ele disse, trazei farinha, deitou na panela. E disse, dê agora de comer. E já não havia mal na panela. Será que é a farinha que transformou aquele cozinhado em alguma coisa boa? Não, a farinha não tem esse poder. Mas Deus tem esse poder. A palavra tem esse poder. A palavra tem o poder de salvar vidas. A palavra tem o poder de restaurar casamentos. A palavra tem o poder de restaurar relações familiares. A palavra tem esse poder. Certa vez, um médico estava a atender um paciente muito importante da cidade. E esse paciente estava mesmo na UCI, à morte. A morrer. Os familiares despendiam tudo o que podiam. E este médico acompanhou, tratou, cuidou. E essa pessoa viveu. No dia que estava a sair do hospital, ela virou-se para o médico e disse, obrigado por salvar a minha vida. E o médico respondeu, eu não salvei a sua vida. Eu só adiei a sua morte. Quem salva vidas é Cristo. Esta é uma frase verdadeira. Uma frase verdadeira, dita por um médico num instituto muito grande de São Paulo, Hospital das Clínicas de São Paulo. Está narrado no livretinho da Sociedade Bíblica. Esta é a verdade. A única pessoa que pode salvar a sua vida de uma morte eterna é Jesus Cristo, porque você já está condenado. Você já está condenado, o veneno já está no seu corpo, o veneno do pecado está no seu corpo. O veneno está em você. E ele a cada dia aumenta, a menos que você se purifique através do sangue de Cristo, através de morte de Cristo na cruz. Como eu disse, a farinha não tinha o poder de tornar sadio o cozido. Isto foi um milagre de Deus. Mas nós estamos aqui fazendo uma analogia, um paralelo. A farinha vem do trigo. E farinha lembra pão. Pão lembra palavra. E meio à morte trouxe a palavra que dá vida. Para tirar a morte da panela, é preciso de farinha, é preciso de pão, é preciso da palavra. Interessante porque o milagre a seguir, o próximo, aqui na relação aqui de Eliseu, o próximo milagre é exatamente sobre pão. Então nós também temos que ler o texto dentro de um contexto. O próximo milagre
é um milagre de multiplicação de pão. Havia ali um certo grupo de pessoas para comer, em torno de 100 homens, e havia poucos pães, 20 pães. Então disseram, serve-o, disse o profeta. E ele disse, o que é 20 pães para tanta gente? Nos lembra alguém, né? Nos lembra o Felipe, né? Se não me falha aqui a memória com o nome do cidadão. Lembra Felipe. Felipe, quando Cristo disse distribuir, ele disse assim, o que é 25 pãezinhos e peixes para tanta gente? Então, nós estamos a ver aqui uma questão de multiplicação do pão. E antes nós estamos vendo farinha na panela. E farinha, como eu disse, lembra a pão, e lembra a multiplicação de pão feito por Jesus, e lembra Jesus dizendo, eu sou o pão vivo que veio do céu. Quem comer de mim jamais terá fome. Devemos trazer pão, o pão da vida, para a centralidade da mensagem. E este é um compromisso desta igreja. E eu quero terminar, então, aqui com 2 ilustrações de algo que tem acontecido em nossos dias. Eu li esta semana numa matéria, essa semana não, foi ontem, e eu penso que num site chamado Guia-me. Não sei se ele é muito bom, ou se ele me guia pelas veredas da justiça, ou se ele me guia por caminhos tortuosos. Não conheço muito bem o site, mas penso que é um site de respeito, é um site cristão. Tem vários temas importantes, mas não conheço pessoalmente o site. Mas ele publicou ali uma matéria, que não é deles, é de uma revista alemã, dizendo que na Alemanha até 2033, daqui 10 anos, fecharão 10 mil igrejas entre católicas e protestantes, principalmente de uma igreja que é mais forte lá, uma igreja protestante alemã. Que em 2023, no ano passado, as igrejas perderam 1 milhão de membros. Você tem ideia do que é isso? É 10% da população de Portugal. Entre católicos e protestantes. Esses números é tudo entre católicos e protestantes, cristãos. A Alemanha, um país que se vangloria de ser liberal. Tudo pode. Mas, como ela, outros países também passam pelo mesmo. Nós devemos orar a Deus pela Europa. Mas por que é que isso muitas vezes acontece, meus irmãos? Porque as pessoas se cansam das promessas que não se cumprem. Promessas feitas dentro da igreja, que não se cumprem. Elas se cansam dos propósitos que não são alcançados, de campanhas que não têm sentido, de liturgias frias e sem sentido, tudo para prender o frequentador à igreja. Eles se cansam disto. As pessoas estão cansadas. E hoje, com a tal da fake news, tudo é fake news. Parece que tudo agora é errado. Os jovens, principalmente, têm deixado as igrejas porque as igrejas deixaram de ensinar. Então, eles abandonaram os bancos das igrejas. Você vai na escola, em vez do professor ensinar, fica falando coisas que não tem nem sentido. Você chega um dia e fala assim, para que é que eu vou à escola? Vou ficar em casa. É mais ou menos isso que tem acontecido com as igrejas. A morte na panela. As igrejas foram permitindo pequenos desvios, foram sucumbindo e pequenas permissões mundanas foram entrando nas igrejas. E quando se deram conta, era tarde demais. Não tinha volta. Segunda ilustração que eu quero deixar aqui. Portugal, país dentro da Europa. Portugal está a experimentar um crescer nas igrejas evangélicas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Esta igreja aqui, deixa eu contar. 1, 2, 3. Hoje, tem 3 pessoas aqui que estavam quando eu cheguei. 3 pessoas. Se eu não errei, se eu não estou vendo alguém.
Você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que se não fosse a providência de Deus, esta igreja talvez tivesse a ser contada como uma das igrejas que já fecharam ou estaria por se fechar. Percebem isso? Percebem como Deus tem os seus propósitos? Como Deus tem os seus planos? As igrejas evangélicas têm experimentado um crescimento em todas as regiões de Portugal, com mais dificuldade no centro. E no centro aqui, eu esqueço sempre aquela região ali, meio ali pelo Alentejo ali, ou ali, qualquer uma região ali que não me vem à mente agora. Deus sempre tem seus propósitos em todas as coisas. Mas o que nós temos que olhar é que grande parte desse crescimento advém de imigrantes. Às vezes eu penso que se não fosse assim, as igrejas já teriam fechado, muitas em Portugal. Mas devemos aproveitar e fornecer, e dar, e ceder um alimento rico para os que aqui vêm buscar saciar-se de pão, para que essa igreja cresça de uma maneira sadia. Esse é o compromisso. Eu não posso falar por outras igrejas. Eu só posso falar pela igreja em que Deus me colocou como pastor. Precisamos retornar urgentemente à pregação cristocêntrica, onde a palavra nos leva a ter uma vida de moral e de caráter. O grande problema da humanidade, moral. A moral. Não se pode nem falar esta palavra, porque muitas vezes ela é agressiva aos ouvidos de alguns. Terceira e última ilustração que eu gostava de deixar. As famílias deixaram de partilhar a palavra em casa. Esse é um grande perigo. E esse é um grande risco. No século XIX, no século XVIII, no século XVII, como é que as igrejas cresciam? Elas cresciam pela pregação da palavra, pelo fecundo da palavra, ou seja, as famílias tinham vários filhos, e ela crescia também pelo culto nos lares, uma coisa que se deixou de fazer. O que é o culto no lar? É você ter um momento durante o dia, sentar-se com o seu cônjuge, e se tiver filhos, com os seus filhos, ler uma passagem bíblica, fazer uma ilustração, um comentário, um devocional e orar. A moral e a religião e os ensinos cristãos começam na sua casa, não é na igreja. A igreja é o complemento. Na sua casa. Por favor, meus irmãos, voltem a tirar um tempo com Deus. Volte a tirar um tempo com Deus. Reúna-se com seus familiares. Leia um versículo, um capítulo. Leia, ore. Por que há tantos divórcios? Exatamente porque Deus não está mais na centralidade do casamento. Não há comunhão, não há oração. As igrejas ficam fracas porque as casas estão fracas. Há morte nas casas. Morte na panela nas casas. Morte na panela nas igrejas. As diversões, os entretenimentos têm tirado um momento de comunhão e oração em família. Às vezes você vai num restaurante, e eu penso que o restaurante é o espelho da casa, e você chega e vê pessoas sentadas à mesa, elas nem se conversam, estão todas no telemóvel. O pai, a mãe, os filhos, crianças às vezes de 4, 5, 6 anos de idade com telemóvel. Você está matando o teu filho. Você está matando o teu filho. Crianças com 10 anos fazendo birra por causa de um telemóvel. E olha lá se não for o iPhone 16, sei lá que número que está, deve ser 15, não sei quanto. Tá bom, olha lá, os que estão antenados aí nos iPhones. Então, o que eu quero dizer
salve a sua casa. Salve a sua casa, salve a sua família, salve a sua igreja. E só há um jeito, pela palavra. Pela palavra. Fortaleça-se na palavra, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, por esta manhã que pudemos estar aqui reunidos para louvar e glorificar o Teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, por todos os atos desta liturgia, Senhor. Obrigado por cada irmão, cada irmã, cada visitante que está aqui conosco nesta manhã. Somos gratos pela vida de cada um, principalmente dos nossos queridos visitantes. Que o Senhor possa falar ao coração deles. Que o Senhor possa tocar na vida deles. Acima de tudo, que o Senhor possa salvá-los, ó Pai. Se há alguém aqui que ainda não teve um encontro contigo, ainda não compreendeu o teu plano ali na cruz, que o Senhor possa tocar no coração, Senhor. Possa sentir o desejo de conhecer mais do Senhor, Pai. Concede-nos uma semana abençoada. Concede-nos, Senhor, ó Deus, uma semana com paz e saúde. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, e as consolações e comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, agora e para sempre. Amém.